Parece que tipo assim, será que ele vai embora agora que cumpriu? Será que ele vai dar continuidade? Será que eu vou dar conta de segurar tudo que ele me deu? Por isso que muito antes de viver o cumprimento de uma promessa, Deus usa o tempo da espera para desenvolver com você relacionamento. Porque uma promessa se cumprir quer dizer muita coisa, mas não quer dizer tudo. Tem muita gente que vive o cumprimento de uma promessa e quando a promessa se cumpre, vive a ausência da companhia de Deus. Porque enquanto a promessa se cumpre, esqueceu-se da aliança. E deixa eu te falar uma coisa. Depois que a promessa se cumpre, não é a promessa que se mantém, é a aliança que mantém o cumprimento do que Deus entregou. Você quer ver como é que tem princípio bíblico que nós estamos falando? 2 Reis, capítulo de número 4, se não me engano, quando fala sobre a sunamita, da qual o profeta Eliseu lhe prometeu um filho. Quando o menino tinha aproximadamente quase uns 12 anos de idade, o texto diz que o menino veio a falecer. Quando o menino veio a falecer, ela não chamou o cortejo fúnebre não, colocou o menino no quarto do profeta, no quarto do homem de Deus, albardou a jumenta e subiu o Carmelo para encontrar-se com ele, e ela tinha com ele um relacionamento. Se você for olhar o texto, você vai perceber, a mulher nunca se relacionou com os dons do profeta, ela sempre se relacionou com ele, não com o profeta, com o homem, com o ser humano. Ela não diz, por exemplo, no início do relacionamento, marido, vamos construir um quarto porque ele é profeta. Ela não está se relacionando com os dons, ela se relaciona com a conduta. Ela diz, marido, vamos construir um quarto para ele, porque eu tenho visto que ele é santo homem de Deus. Ela não se relaciona com os dons dele, ela se relaciona com ele. Agora é claro, se ela alcança ele, os dons são consequência. Tanto que ela não pede para ele orar uma vez na casa dela. E sem ela solicitar absolutamente nada a ele, mesmo sabendo quem ele era, é ele que manifesta desejo de ministrar sobre ela o exercício dos dons. Aí ele não pergunta se ela quer, ele olha para ela e diz, tu conceberás. Por este tempo determinado, o Senhor te dará um filho. Agora veja, no mínimo, no raso, a gente está falando de quase 15 anos de convivência entre Eliseu, esta mulher e o marido dela. Eliseu tem relacionamento com ela antes do filho, no processo do filho, e mantém o relacionamento e o quarto profético depois do filho. No mínimo, por baixo, quase 20 anos de amizade. Aí escuta isso. Quando o menino morre, ela sabe que ele não tem obrigatoriedade profética com ele. Por que não? Porque ele não disse que o menino não ia morrer, ele disse que o menino ia viver. E a morte, consequência de quem está vivo. Então a profecia se cumpriu. O menino nasceu ou não nasceu? Viveu ou não viveu? Cresceu ou não cresceu? Mas um dia saiu com o pai, o texto diz que deu um problema lá na cabeça, entrou gritando e veio a falecer. Ela coloca o menino no quarto, vai de encontro ao homem de Deus, vai para a entrada do cume do Carmelo, encontra Eliseu e revoga a ressurreição do seu filho, revoga uma solução. Ele manda Geazi, ela não sai, por quê? Não me relacionei com Geazi. Geazi come lá em casa porque vive na tua aba. Vou ficar aqui. Ela diz, vive a tua alma que eu não hei de te deixar. Em outras versões tem um termo que eu gosto ainda mais. É como se ela dissesse assim, ou você desce comigo ou não desce nenhum de nós dois. E aí ele desce com ela. É a primeira vez que o texto vai dizer que a visão de Eliseu foi fechada. Eliseu tem a visão aberta o tempo todo, é diferente da gente, que tem a visão aberta entre um culto e outro, entre uma busca e outra, entre uma leitura da palavra e outra. Para a gente abre-se o canal à medida que a gente busca. Como Eliseu busca o tempo todo, o canal dele sempre está aberto. Só que nesse dia, quando ela sobe, Geazi tenta segurar ela, e Eliseu diz, deixa ela, como quem diz, solta. Por dois motivos. Primeiro, porque ela não é todo mundo. E ele responde o segundo. Solta ela. Por quê? Eu vou ter que saber dela. Qual é a necessidade dela. E por que ela veio atrás de mim. Porque o Senhor me encobriu. Eu costumo dizer isso aqui a grosso modo, tá, gente? Eu costumo dizer que é como se Deus está ali com ele no monte o tempo todo. Mas como ele desenvolveu um relacionamento com ela, Deus não precisa ser intermediário do que ela vai falar para ele. Porque eles têm um relacionamento de amizade, de fraternidade. Mas Deus, tu fala tudo, tu intervém em tudo. Só que o texto diz que a visão dele fecha na hora que ela tenta subir. Por isso ele tem que dizer, Geazi, solta ela. Falando a grosso modo, é Deus dando um passo para trás dizendo, resolve teu negócio aí.